O nome dela ganhou força dentro do partido como uma possível candidata à presidência da República. A possibilidade da ex-primeira-dama se candidatar à presidência de 2026 ganhou força exatamente pelo seu desempenho durante o ato na Avenida Paulista há cerca de 10 dias. Este ato teria impulsionado ela como uma possível candidata. No local, a Michelle fez um discurso emocionado com conotação fortemente religiosa e com forte apelo popular. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi quem mais se animou com a postura da ex-primeira-dama e é apontado como o maior entusiasta da sua candidatura. Como é que você vê o nome da Michelle ganhando força dentro do partido, o senhor? Os bolsonaristas raiz, essa semana nós tivemos uma pesquisa, acho que foi o Datafolha, que identificou quem poderia ser o sucessor do Bolsonaro nas próximas eleições. Quem gosta mais ou menos do Bolsonaro tende a votar no governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Quem é bolsonarista raiz está dividido, 29% Tarcísio e 28% Michelle. E ela tem crescido, ela tem se colocado com uma postura firme, mulher, tem rodado o país, tem o apoio do principal expoente do PL, que é o Valdemar Costa Neto. Por isso eu não vejo surpresa nessa alavancada que ela teve no Paraná, porque ela já tem se colocado como uma possível candidata e os bolsonaristas raiz têm enxergado ela como uma real pessoa que pode realmente ocupar esse espaço que o Bolsonaro vai deixar nas próximas eleições presidenciais de governo de São Paulo, mas principalmente presidenciais. E ela está se preparando cada vez mais para esse momento. Como é que você vê, Pacheco, essa força da Michelle com um público que o Bolsonaro tem um pouco mais de resistência? Porque a mulher, então, ela acessa um pouco mais o público feminino do que o Bolsonaro, que é tido por muitas dessas mulheres como alguém ofensivo às mulheres. A Michelle teria o mesmo voto do Bolsonaro, mais alguns outros. Como é que você vê essa avaliação? Olha, ela é uma candidata forte, apesar de não ter, como eu disse, né, acho que isso tem que ser ressaltado, ela não tem experiência política nenhuma, não tem experiência administrativa nenhuma, não tem política sequer de parlamento. Né? Não tem experiência sequer no parlamento, né? Mas eu acho natural que os eleitores do ex-presidente identifiquem nela, que é a esposa dele, afinal de contas, a pessoa mais próxima a ele, né? A pessoa mais que representa melhor o pensamento dele, né? Então acho que é natural isso. E isso sim atinge o fato de ser uma mulher, né? Atinge muito ou contempla muito uma pauta que, de maneira justa, está cada vez em voga, está cada vez ganhando mais força. A exemplo dessa possibilidade do Paraná que a gente citava há pouco, né? De mais mulheres. 3 mulheres candidatas, né? O empoderamento da mulher é uma necessidade, isso está na pauta do país. Sexta-feira foi o Dia Internacional da Mulher e a gente viu muitas manifestações e vimos a força que a mulher tem, né? E a mulher está cada vez ocupando mais e deve ocupar cada vez mais espaços políticos, então acho que é natural mesmo que a Michelle faça às vezes do Jair Bolsonaro, que está inelegível, né? Gustavo Segre. Eu vejo que a disputa eleitoral em 2026 pode ter 2 mulheres no páreo. Duas? Uma é Michelle Bolsonaro e outra é Janja Lula da Silva. Você acha Há que muito tempo eu venho discutindo isso em vários programas da programação da Jovem Pan, que na minha visão a disputa eleitoral em 2026 vai ser Michelle Bolsonaro e Janja Lula da Silva. E tem uma lógica em função de que a esquerda, especificamente Lula, isso aplica a outros países da América Latina, não tem uma confiança na consequência partidária. Não acredita na consequência partidária. Nós observamos isso na Argentina com o matrimônio Kirchner. E no caso do Lula, ele não gerou lideranças, ele não propiciou lideranças. A única liderança que poderia não é do PT, é do PSOL. O Boulos de São Paulo. Então, e não tem confiança. Tem uma característica, a esquerda não confia porque se o PT nasce com Lula,
e o Lula termina a sua gestão política, muito provavelmente ele vai preferir ou que termine o PT, porque isso manifesta que foi ele que propiciou tudo isso e terminou com ele, ou colocar alguém de sua confiança. Quem mais confiança que a sua esposa? Segré, eu vou jogar uma pimentinha na sua ponderação, mas isso, você citou que é na América do Sul, isso não é um pouco do latino, uma falta de crença nas instituições, consequentemente uma falta de crença nos partidos? Porque se a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem algumas dinastias familiares, mas não é uma coisa imediata, não é uma coisa automática, e o eleitor, principalmente, não compra isso automaticamente. No Brasil, e você citou, você conhece muito bem o caso da Argentina, dos Kirchner, o eleitor compra aquela ideia e pronto, elege aquela pessoa na eleição subsequente, como se fosse o mesmo candidato, como se fosse a mesma pessoa, como se tivesse as mesmas ideias e ponto final. Não é muito do latino isso? Não é uma consequência dessa falta de crença nas instituições? Para mim tem a ver com a esquerda. A esquerda é mais dirigida aonde eu, eleitor da esquerda, vou aonde meu líder me indicar. Aconteceu com a Dilma. Dilma não era ninguém quando foi proposta como um posto eleitoral do Lula e ganhou. O posto ganhou. Mas é importante. A Dilma foi secretária de Estado no Rio Grande do Sul. Ela era do PDT, não era nem do PT. E foi chefa da Casa Civil, foi ministra de Energia. Ela foi ministra-chefe da Casa Civil. Então ela tinha uma experiência política administrativa. Mas por competência. Diferentemente da Rosângela Moro e da Michele Bolsonaro. Acho que não tem grau de comparação aí. Não, mas espera aí, pela ocupação do cargo, não. A gente não discute a ocupação do cargo. Discutimos competência. A competência da Dilma, se você pega pela competência, pelo currículo, a Dilma não poderia estar dirigindo hoje a presidência dos BRICS. Não sabe fazer soma. Se não fosse por um assessor, ela não sabe somar. Então, e vejamos no que terminou o governo da Dilma Rousseff, pelo amor de Deus, né? Mas voltando à questão, é importante considerar que a Dilma foi eleita quando o Lula estava com a popularidade muito em alta. Claro. Então, é muito mais fácil transferir votos o prestígio, quando as coisas estão bem e quando o bolso da população está mais cheio. Isso aconteceu naquela época. É verdade. Agora, nesse momento, eu acho muito difícil a gente ter Janja versus Michele em 2026. Primeiro, porque a legislação não permite de forma alguma que a Janja seja candidata. O Lula teria que renunciar para que uma parente direta dele pudesse ser candidata. Não duvido nada. Um ano antes. Eu não duvido nada. Eu duvido que o Lula abriria a mão de um ano de mandato. É mais de um ano, porque é um ano antes das eleições. Segredo. Abrir mão pro Geraldo Alckmin ser presidente. Deixar um ano na mão do Geraldo, ele não devolve. Que dilema, hein? Tem uma turma aqui que conhece bem o Geraldo. Que dilema. Esse é um ponto. Mas tem outro ponto ainda. Eu não vejo o bolsonarismo apostando todas as suas fichas em uma mulher. Ainda não percebo esse tipo de movimento do bolsonarismo. Ela é muito forte enquanto esposa do Bolsonaro, enquanto está ao lado dele, com essa imagem. O próprio Tarcísio, para o bolsonarismo, ainda é um apoiador do Bolsonaro, um semi-bolsonarista, mas apoiador. Quando mais apoia, daí ele tem aprovação do bolsonarismo. Então eu acho muito difícil. Mas o Tarcísio na manifestação... O Lula, para mim, é fortíssimo candidato em 2026 ainda. Mas o Tarcísio na manifestação do dia 25, ele de alguma maneira se aproximou um pouco mais do bolsonarista com a manifestação de gratidão que ele fez publicamente, camiseta amarela. Eu acho que ali algumas cisões foram resolvidas. Vocês concordam, Wilsinho, Acácio? Eu acho que é muito simbólica a presença do Tarcísio e a participação do Tarcísio nas manifestações do dia 25, primeiro pela postura. Se você reparar, foram poucas as pessoas que estiveram naquele último degrau ali do trio elétrico e o Tarcísio era uma delas. Nós tínhamos ali outros dois governadores que também são tidos como pré-candidatos da direita ou bolsonaristas em 2026. Mas o Tarcísio foi o que teve mais evidência. E há outro fator simbólico... O Bolsonaro reconheceu isso. Exato. Fazendo convite para ele ir para o PL. O Bolsonaro, que em algum está momento, pressionando nesse momento, inclusive. Estava distante, estava olhando ele, muitas vezes fazia pronunciamentos
com críticas veladas ao Tarcísio, mudou o eixo também. Tá trazendo pro PL, tá mais próximo. Toda vez que vem em São Paulo, fica no Palácio dos Bandeirantes. Então, até a relação do Bolsonaro com o Tarcísio melhorou muito ao longo desses meses, e principalmente por conta do dia 25. E uma coisa aí, teve essa pressão, havia informação, inclusive, que o Tarcísio sim mudaria de partido, sairia do Republicanos. Vai mudar no mês de julho. E isso, que mudaria em julho. Só que o presidente do partido, Marcos Pereira, falou que não, isso não é verdade, e o próprio Tarcísio se manifestou também, falando que não tem nada disso, de que não vai se manifestar. Ou seja, publicamente a informação é de que ele não sai do Republicano. O Tarcísio não foi incisivo. O Tarcísio falou, olha, não é momento, mais pra frente. O pedido do Bolsonaro é sempre um pedido importante. Ele ficou meio tucano, na resposta ele ficou tucano. Só que aí, meus amigos, eu quero já jogar pra vocês. Vocês acham que o Tarcísio sai do Republicano? Sabe por quê? Porque o Marcos Pereira, presidente do partido, pode ser o próximo presidente da Câmara. Inclusive é um dos mais cotados para isso, para suceder o Arthur Lira, ou seja, poder. O presidente da Câmara tem muito poder. Republicanos, mais do que isso, o republicano está na base do governo em alguns ministérios importantes para o próprio Tarcísio. A exemplo, a Cássio do Ministério de Portos e Aeroportos. A partir de agora, o Tarcísio vai fazer parte também daquela obra lá do túnel Santos-Guarujá. Ou seja, isso tem a ver também com o fato dele ser do Republicanos. Mas essa mudança do Tarcísio para o PL é exatamente no sentido que nós falamos, para encampar efetivamente essa bandeira de bolsonarista, para estar no partido que hoje é capitaneado pelo Bolsonaro. Eu duvido. Primeiro, eu acho que o Marcos Pereira, gosto do Marcos Pereira, mas não acho que ele será o próximo presidente da Câmara. Ele é um dos cotados, mas não é necessariamente candidato do governo e da ala mais forte do Centrão, capitaneada pelo Arthur Lira. Eu acho que ele tem força porque ele é candidato do presidente Lula. E tem mais uma coisinha que eu vou jogar aqui pro Pacheco falar. Tem um detalhe, meus amigos, uma pesquisa que saiu popularidade, a avaliação do presidente Lula, em que ele ficou muito mal avaliado pelos evangélicos. Marcos Pereira traz evangélicos e o Lula já percebeu isso. Que é um público do Marcos Pereira. Aliás, o Partido Republicano é muito ligado à igreja também. É mais um temperozinho aí em todas essas questões. E o Marcos Pereira tem uma habilidade, ele tem jogo de cintura, ele sabe fazer a política e tendo o apoio. Porque falar que governo não vai entrar nessa questão da eleição da Câmara Federal é uma bobagem. O governo vai entrar. Sempre entrou. O Lula, sempre entrou. Quando não entra, vira um Severino Cavalcante. Lembra do Severino Cavalcante? Que ganhou e depois perdeu o mandato depois de 6 meses por causa de rachadinha de lanchonete da Câmara. Então eu acho que o Marcos Pereira, tendo a habilidade que ele tem e o apoio do Lula, eu acho que ele tem grande chance. Mas sim, eu só jogar um tempero. Mas o Arthur Lira, que hoje tem muita força no Congresso, não quer o Marcos Pereira. Não, eu sei. Não vai ser uma disputa das mais fáceis, não. Eu acho que ele está descartado. Eu acho que ele tem força. E se consolidar mesmo a vontade do presidente Lula, ele vira ele tem chance ao quadrado já. E aí, Pacheco? Não, voltando ao governador Tarcísio, eu acho que enquanto interessar, ele vai ficar no Republicanos. No momento interessa a ele permanecer no Republicanos justamente pelas questões que você colocou, Kobayashi. Agora, as eleições presidenciais estão muito longe ainda, né? No momento oportuno, ele pode... isso pode ser interessante que ele venha para o PL. Quanto à questão relativa ao eleitorado evangélico, existe, no meu ponto de vista, existe um esforço do governo, existe um esforço do PT e das esquerdas em se aproximar desse público, né? E acho que isso está na hora de acontecer. Nós temos, por exemplo, no governo, num cargo muito importante, que é a Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, que é um cristão evangélico e que tem feito um trabalho excepcional à frente da pasta. Acho que o Messias tem um papel importante em fazer essa ligação do governo com o eleitorado evangélico. Ele foi, inclusive, o Pacheco, escolhido pelo governo para participar da cerimônia da Frente Parlamentar Evangélica, lá participar de um culto na Câmara dos Deputados como representante do governo. Exato. Eu vejo que o Jorge Messias tem um potencial muito grande de crescimento e de importância para o governo do presidente Lula. E aí, Segré? Eu não sei. A questão para mim de Tarcísio tem a ver com que se ele fica em Republicanos,
perante o eleitor, não está mostrando que faz parte da oposição dura. Porque o republicano está apoiando em determinadas questões o governo. Tem ministros, está com uma pauta pró-governo, e qualquer um que se queira colocar como oposição ao governo não pode estar num partido que faz parte da base aliada do governo. Então me parece que em algum momento, mas concordo com o Pacheco, falta muito ainda para as eleições presidenciais, tem muita coisa por ver, e também a dúvida se ele vai disputar as eleições presidenciais ou vai pela reeleição de São Paulo, deixando talvez a possibilidade de Sema ser um representante da oposição. Aí agora tá, só Diogo, para você falar, os outros que poderiam ser candidatos à presidência com apoio do Bolsonaro, considerando a sua inelegibilidade, que ele está fora do jogo, são Zema, que não é um bolsonarista também carimbado. Ratinho Júnior também não é esse bolsonarista. A ausência do Ratinho Júnior no dia 25 abalou muito a imagem dele perante os bolsonaristas, né? Claro. O Ronaldo Caiado também apoia, mas não é aquele cara de colocar a camisa amarela em todos os eventos e tal. Ou seja, de alguma maneira, e o Tarcísio é o único que pode ser reeleito nessa questão. Ele está em primeiro mandato e vai ter uma pressão aqui em São Paulo para ele ir para a reeleição, né? Até porque é muito mais fácil garantir o Estado do que tentar a presidência da República. Eu acho que todos esses fatos não começam a colocar, de fato, a Michelle neste patamar de presidenciável? Eu acho que ainda não, porque eu insisto, eu não vejo o bolsonarismo apoiando a esposa do Bolsonaro, pelo menos por enquanto. Acho que se isso acontecer vai demorar um pouco mais. Agora, no caso do Tarcísio, essa saída para o PL me parece mais torcida, vontade do Bolsonaro, do que realmente uma decisão do Tarcísio, porque ele tem muito pouco a ganhar. Ele vai ter uma adesão um pouco maior de quem já está em grande parte com ele, mas ele vai se afastar de boa parte do eleitorado que é anti-bolsonarista. Me parece que o Bolsonaro está muito mais preocupado com a proximidade do Tarcísio junto ao Kassab, e medo de que ele vá para o PSD e acabe sendo mais ligado ao Kassab. Por isso essa força é muito grande. Mas a lógica é que o Tarcísio espere um pouco mais e, na minha opinião, ele vai ser candidato ao governo de São Paulo, porque é um cargo excepcionalmente confortável, pode-se dizer, para trabalhar na política, com recursos bastante elevados, segundo o orçamento da União, e muita coisa que se pode fazer, e uma certa tranquilidade de trabalho. Normalmente, um governador do estado de São Paulo tende a crescer durante o seu mandato executivo, e muitos outros cargos é o contrário, né? Meus amigos,